Aí, tá gravando. Vamos gravando. Mas então, é isso que é a fisiologia. E o que que a gente vai ver hoje, assim, de início, né? O que que esses primeiros capítulos falam? Do capítulo 1 até o capítulo 5, o conteúdo é bastante celular, tá bom? Aí a gente vai ver, por exemplo, quais são funções de algumas células, funções de algumas organelas, que vocês já devem ter visto em biologia. Mas vamos aqui para o que é mais importante, tipo alguns termos que são mais importantes e eu quero que vocês anotem, tá? Vocês estão vendo a tela em branco aqui? Sim. Beleza. Então, quais são os termos que a gente vai anotar ali? Vamos anotar 4 termos, tá? O primeiro vai ser a homeostase. A homeostase não é ósmosis, não é hemostasia, tá? É homeostase. Osmosis é um tipo de transporte do líquido através da membrana plasmática, isso é osmose. Homeostasia tem a ver com um processo circulatório, né? Um processo que ocorre dentro dos vasos sanguíneos. E a homeostase tem a ver com uma regulação, com um equilíbrio, com uma busca de equilíbrio, tá? do nosso organismo. Então anota aí, homeostase só por enquanto, tá? Só homeostase. Qual que seria o segundo conceito? É a tal da retroalimentação negativa e da retroalimentação positiva. Esses mecanismos aí, esses conceitos de retroalimentação negativa e retroalimentação positiva, eles vão contribuir ou então eles não vão ajudar no processo de homeostasia, porque tinha comentado que a homeostase é a busca do equilíbrio, né? Existe em uma dessas retroalimentações aqui uma que busca o equilíbrio, né? Que busca, por exemplo, fazer com que um fator que se virou deficitário ou muito exagerado, ele volte a um equilíbrio, e existe uma retroalimentação que vai buscar fazer aumentar aquele mecanismo deficitário ou então exagerar ainda mais uma resposta, né? Como é o caso, por exemplo, da hemorragia. A hemorragia, ela ocorre por lesão de um vaso, né? Existe extravasamento do líquido intravascular para fora, né? Para fora do vaso, seria, por exemplo, um sangrado. E o que a gente encontra na hemorragia? Que o sistema de formação de plaquetas, né, vão formar um trombo e vão tampar aquela ferida que está fazendo com que extravase líquido de dentro do vaso para fora. Esse é um exemplo, né, de retroalimentação negativa. Agora, se o nosso paciente ele tivesse uma disfunção num fator plaquetário, num fator de agregação plaquetária, né? Esse paciente, por exemplo, ele teria uma hemorragia que não seria estancada, né? E aí a gente tem um processo de retroalimentação positiva, porque ele está aumentando cada vez mais aquele mecanismo e vai fazer com que a gente chegue à morte. Então, ali já ficou mais ou menos clara a ideia, né? O que a retroalimentação negativa faz e o que a retroalimentação positiva faz. A retroalimentação negativa, ela é a resposta, né? Um mecanismo que favorece a homeostase. Ela busca diminuir um fator exagerado ou ela levar ou aumentar um mecanismo deficitário, né? E a retroalimentação positiva, ela vai aumentar ainda mais, né? Ela vai diminuir ainda mais o fator deficitário, ou ela vai aumentar o fator exagerado, né? Em que caso, por exemplo, a gente teria um exemplo de retroalimentação positiva? Da hemorragia, que eu já falei, né? A retroalimentação negativa é um caso da hemorragia também, né? Mas
buscando o equilíbrio sempre. Um caso onde a retroalimentação positiva ela vai ser favorável, ela vai ser boa, né? Vai ser no caso da gravidez, por exemplo, né? Onde as contrações uterinas elas vão favorecer para a liberação de um hormônio que é a oxitocina. Essa oxitocina ela é liberada à medida que o útero ele vai contraindo. Então, a contração uterina ela vai ser um mecanismo de ativação para a liberação da oxitocina. Esse é um dos casos onde a retroalimentação positiva é favorável para homeostasia, né? Porque aí, no caso, a gente está querendo que o indivíduo nasça, né? Beleza? Outro conceito aqui que eu quero que vocês anotem é o tal do meio interno. Meio interno do organismo. Tá? O meio interno, a primeira coisa que vinha na minha cabeça antes, quando eu estava estudando fisiologia, é que o meio interno se tratava do líquido intracelular, e não é. Tá? O meio interno está relacionado com o leque, tá? Que é o líquido extracelular. Beleza? O meio interno é a mesma coisa que dizer, ou a mesma coisa, é sinônimo de líquido extracelular. E aí vocês vão me perguntar por quê? Porque meio interno tem a ver com alguma coisa de dentro, certo? O meio interno do organismo é o meio que tem todas as estruturas, tem todas as substâncias, tem todos os nutrientes para que a minha célula possa se nutrir, tá bom? E os nutrientes, eles chegam por meio de algum aparato ou sistema, passam para o meio vascular, do meio vascular passa para o líquido intersticial, e do interstício ele passa para dentro da célula. Então, quem tem todos os nutrientes para que a minha célula possa se nutrir é o líquido extracelular, e por isso que o líquido extracelular é chamado de meio interno do organismo. Tá? Tranquilo até aí? Vou apagar aqui. Beleza, então temos aí, então, esses 4 conceitos ali, vamos escrever um pouquinho o que é a tal da homeostase. Então, em termos gerais ali, o que é a homeostase? É la búsqueda del equilibrio casi constante. De que meio? De que líquido que a gente precisa que ele esteja constante, ele esteja em equilíbrio para que a minha célula esteja nutrida? É o líquido extracelular, né? O que você ia falar, Raimunda? Tá, então vamos lá. A homeostase é isso, é a búsqueda do equilíbrio quase constante do meio interno, tá? É quase constante porque o nosso organismo, a gente não se encontra totalmente em repouso, né? Paradão, não fazendo nada. Incluso quando a gente está dormindo, existe o mecanismo do sistema nervoso que está controlando a regulação, a funcionalidade do sistema respiratório, né, do sistema digestivo. Então, o equilíbrio, ele não é algo estático. O equilíbrio do organismo, ele não é algo estático, ele é algo dinâmico, tá? Ele é algo dinâmico. O segundo conceito era a retroalimentação negativa. Tá? Retroalimentação negativa, que em português, né, quem tem o Guyton em português ali, vai encontrar como feedback negativo. Tá? Feedback negativo. Aparentemente o nome parece algo ruim, né? Mas a retroalimentação negativa, como vocês viram,
é algo bom para o organismo. Ele é um dos sistemas que ajuda na homeostasia, tá? Então, ele é um processo de regulação de mecanismos deficitários ou exagerados, né? Levando estes mecanismos a valores médios, né? A valores médios ou valores compatíveis com a vida, tá bom? Essa é a definição de retroalimentação negativa. Definição de retroalimentação positiva seria o quê? Ele já seria um processo no qual exacerba um mecanismo deficitário ou exagerado, tá? Ela vai empeorar ainda mais o mecanismo deficitário ou ela vai exagerar ainda mais o mecanismo exagerado, né? No caso da hemorragia num paciente que tem, por exemplo, dificuldade de coagulação, né? Não se gera fator plaquetário para tampar aquela cicatriz no vaso sanguíneo. Existe exacerbação na saída de sangue, né? Mais sangue continua fluindo e saindo pelo vaso. Como consequência, o nosso coração ele vai entender que existe pouco sangue chegando para os tecidos, para os órgãos, e ele vai começar a aumentar a frequência cardíaca, ou seja, aumentar o seu trabalho, aumentar as vezes que ele contrai, né, para que o sangue consiga chegar até os órgãos, até os tecidos. Então, vocês viram que estou sangrando, não formei fator plaquetário, estou sangrando ainda mais, estou fazendo com que o meu coração trabalhe mais para que possa chegar mais sangue para os tecidos, até que chega um momento que eu já não tenho uma quantidade de sangue, né, boa dentro dos meus vasos e o meu coração já trabalhou tanto, né, e além de trabalhar muito e não ter a quantidade de sangue que ele precisa dentro dos vasos e não chega sangue nem a ele mesmo, ele começa a morrer, ele começa a infartar. Então, por isso que a gente falava que a retroalimentação positiva é um mecanismo que ele é contrário à homeostasia. Beleza. De boa? Tranquilo? Até agora sim. Até agora sim? Estão entendendo de boa? Beleza. Vou apagar aqui, tá? Uma coisa. Vocês já viram ali que o nosso meio interno, o sinônimo, por isso que eu já não defini mais meio interno, o sinônimo de meio interno é líquido extracelular, certo? Então, a gente pode dizer que temos dois espaços, né? Um espaço intra e um espaço extracelular. O espaço intracelular está preenchido por líquido intracelular, tá? E o espaço extracelular está preenchido por líquido extracelular. O Guyton, ele fala que 60%, tá? 60% do peso corporal, 60% do peso corporal corresponde à água, né? A água, o líquido, tá? E ele joga uns valores, né, promédios, os valores promédios, que seriam os seguintes:
em uma pessoa promédio de 1,70 m, tá? Uma média, tá? De 1,70 m, de 70 quilos aproximadamente, 60% do peso corporal é água ou líquido, tá bom? Então, se a gente fizer esses 60 vezes 70 quilogramas, a gente teria o valor de 42, né? 42, porque 60% de 70 é 42, tá? E de quilo para litro a proporção é igual, então seriam 42 litros. Quanto de líquido temos no nosso organismo? É 72 litros, que correspondem a 60% do peso corporal, tá? De boa? Entenderam o cálculo? Entenderam? Me responda aí, pessoal. Vocês estão respondendo? Não sei se vocês estão entendendo ou não, porque eu não. Eu não entendi. Entenderam? De boa? A aula online para mim já é um saco. Eu não gosto da aula online, mas gente, se vocês não me responderam, não saber se vocês estão entendendo ou não, pior. Beleza. Responder alguma coisa ali. Oi? A Carol falou alguma coisa. Ai, de boa, de boa. Eu não entendi. Não entendeu? Não. Tá, beleza. Vamos lá. Vou apagar tudo isso aqui. Eu quero é que vocês entendam o negócio. A gente estava falando de homeostasia, né? Você entendeu homeostasia, o que que é? Que é a búsqueda do equilíbrio, né? O que que é a retroalimentação? Sim, foi só a questão da conta aí. Entendi, tá, vamos lá. Beleza. Você lembra que a gente estava falando do líquido extracelular e a gente precisa que o líquido extracelular ele esteja em equilíbrio para que a minha célula possa se nutrir. Tá, beleza. E a gente tem uns movimentos, né, de líquidos através da membrana plasmática, através do vaso sanguíneo para o líquido intersticial, né? E do espaço intersticial a gente tem um movimento para dentro da célula. Movimento do que eu estou falando? Movimento de nutrientes. Porque os nutrientes se encontram no sangue e do sangue vão para o espaço intersticial, que é o espaço entre cada célula. E depois o espaço entre cada célula vai para dentro da célula, né? Beleza. Aí, tipo assim, eu quero saber quanto de líquido existe no meu organismo. Quanto de líquido existe no meu organismo? E como eu falei, nosso livro de fisiologia, ele fala que 60% do peso corporal, 60% do peso corporal equivale a líquido, tá? É igual a água, a líquido, tá bom? 60% do peso corporal. E aí, como a gente trabalha com promédio, com médias, né? O livro fala que a média de um indivíduo, a soma de todos os indivíduos, a média, o promédio, é que aproximadamente um indivíduo normal mede 1,70 m, tá? 1,70 m. E ele pesa, esse indivíduo aqui, ele pesa mais ou menos 70 quilos, é o promédio da população mundial, né? Da população no geral. E já que eu tenho um indivíduo que pesa 70 quilos e 60% desses 70 quilos corresponde à água ou a líquido, eu quero saber quantos por cento desses 70, eu quero saber quanto desses 70 são água ou líquido, né? E a gente faz 60 vezes 70. Tá? 60% vezes 70 quilos. E o resultado seriam 42 quilos. Ou seja, num indivíduo de 70 quilos, 42 quilos correspondem à água. Tá? Só que a água ela tem uma unidade de medida, é um líquido, né? Que a gente mede em litros. Então, se a gente passar, vamos ter que passar para litros, né? 42 de quilo para litro é a mesma unidade. Não existe a proporção é a mesma, tá? Então seriam 42 litros, que é 1 quilo, 1 litro, tá? Ah, agora eu entendi, Fábio. Valeu. Entendeu?
Beleza. Então, a gente tem 42 litros no nosso organismo. Tá? Então, quer dizer, vocês não estão gordinhos. Eu não estou gordinho. Eu tenho muito líquido retido. Tá? Usa essa agora. E a gente tem que distribuir esses 42 litros tanto no espaço extracelular e no espaço intracelular. Tá? E aí eu quero que vocês me digam quanto desses 42 litros, vocês já leram alguma coisa de fisiologia? Deu tempo para vocês lerem ou não? Não, né? Imagino que não. Se for que nem o Alexandre, ele tava comendo churrasco, ainda não leu físio, né? Ou já leu? Nem comeu churrasco e nem lhe fiz ainda. Mas beleza. Deixa eu ver aqui o que o pessoal voltou. Ainda não. Essa questão de aula online me mata, cara. Esse negócio tem que ver o chat, as coisas. Tipo, eu sou muito dinossauro desse negócio de aula online. Foi na semana foi folga, lógico. Fez 2 dias de férias. Cara, eu fui chato, né? De querer começar hoje já. Mas o bom é que vocês já vão estar adiantados. Vocês já vão estar adiantados lá quando começar a aula. Vocês tiveram aula de física hoje ou não? É amanhã. Amanhã? Então aí, beleza, pronto. Vocês já vão saber o que é homeostase. Vocês já vão saber qual que é a distribuição dos líquidos corporais. E aí vamos colocar esses 42 litros nesses dois espaços. Tá? No líquido extracelular e no líquido intracelular. Quero que vocês me digam um negócio. Aonde vocês acham que vai ter mais quantidade de líquido? No espaço extra ou no espaço intracelular? Intra? No espaço intracelular. No espaço intracelular é onde vai ter mais líquido. Por quê? Porque se eu tiver líquido abundante, se eu tiver água abundante no líquido extracelular, né, no interstício, o meu paciente ele está com edema, ele está edematizado, tá? Ele está retendo muito líquido. Tá? Então, não é comum que exista em proporção, né, maior quantidade de líquido no meio extracelular. Tem que ter mais quantidade de líquido no líquido intracelular, tá? No espaço intracelular. Então, a gente vai pegar esses 42 e vamos distribuir nos dois espaços. Quanto de líquido eu vou ter no meio extracelular? 14 litros. Tá? 14 litros dos 42 vão estar no espaço extracelular. No espaço intracelular, fica o restante. Oi? Mas em porcentagem? Em porcentagem ficaria de novo assim, ó. 40% para o líquido extracelular e 60% para o líquido intra. Tá bom? Eu vou pegar 100% de líquido, de 42 litros, 40% desses 40% desse líquido vai estar no líquido extracelular e 60% vai estar no meio intracelular, que corresponde a 28 litros. Tá? Tá errado esse negócio, no caso, 14, né, a metade de 28. Aí seria 50-50, não seria? É que a gente está pegando 42, ó. Ah, entendi. 42 litros, a gente vai jogar 14. Pode falar. Seria 16,8? O certo seria 16,8. Só que o nosso livro, ele fala que é 14 litros correspondente a 40% de líquido total. Né? Ele fala que 14 litros é 40%. Tá errado a conta, mas é 16 mesmo, mas ele fala que é 40. É porque o autor não sabia fazer conta. Meio engraçado. Era ético. Tá bom? Mas é isso aí.
Tá? 14 no meio extra e 28 no meio intracelular. E aí, vocês não se perguntam o que faz com que o líquido intracelular ele tenha maior quantidade de líquido ou de água? Eu me pergunto, aí o livro fala que é por causa da pressão negativa dentro da célula, tá? Dentro da célula existe um valor negativo, uma pressão negativa que suga, né, esse líquido para dentro da célula, tá? E o responsável por gerar essa pressão negativa dentro da célula é a tal da proteína. Então, existe maior proteína, ou seja, existe maior quantidade de proteína no líquido intracelular. Tá? E essa proteína, já que ela é uma macromolécula, ela tem uma carga eletroquímica muito negativa e gera um valor negativo dentro da célula que suga o líquido, né, que suga a água para dentro dela. Tá? Beleza. Aí vocês vão lembrar do seguinte, quando o pessoal vai na academia e começa a consumir whey ou qualquer suplemento proteico, ele aumenta a quantidade de proteína não dentro da célula, fora da célula. Porque a proteína ela vai para o tubo digestivo, do tubo digestivo ele é reabsorvido pelos vasos sanguíneos, né? E do vaso sanguíneo ele vai para o espaço intersticial. E por isso que a pessoa que consome essa proteína, ela fica com uma aparência de inchada, parece que ela está musculosa, mas é porque ela está retendo líquido por causa da proteína. Entenderam? Tá bom? Então, existe maior quantidade de proteína dentro da célula, maior quantidade de líquido dentro da célula, e do líquido extracelular, vocês vão ver aqui que a gente vai dividir ele em dois compartimentos, tá? O líquido extracelular, ele volta a se subdividir, tá bom? Existe o líquido extracelular que corresponde ao líquido dentro dos vasos sanguíneos, que a gente vai chamar esse líquido de plasma, tá? O plasma seria o líquido intravascular, tá? E esse plasma, desses 14 litros, ele vai tomar para ele 3 litros. Tá? Quer dizer que o espaço dentro dos vasos também é um espaço extracelular. Vocês estão me entendendo? Então, né? Respondeu porque tá. Sim, beleza. Vamos lá. Então, o espaço intravascular, ele é um espaço extracelular e ele está preenchido por líquido, tá? E a porção líquida do sangue chama-se plasma, tá? E dos 14 litros, ela corresponde a 3 litros, tá? Quer dizer que sobra o espaço intersticial. O espaço intersticial é um dos espaços extracelulares, tá? E ele pega o restante. Se eu tinha 14 litros, no líquido extracelular, e desses 14 eu tenho 3 litros no compartimento intravascular, eu vou ter no espaço intersticial entre cada célula, eu vou ter 11 litros. Tá? Beleza? Todo mundo acompanhou a conta, tá de boa, né? Tranquilo? Beleza. Uma outra coisa que eu quero que vocês saibam aqui para esse capítulo inicial, o primeiro capítulo. Vou apagar. Uma outra coisa que eu quero que saibam aqui, que se eu escrever, ó, unidade funcional de todo ser vivo, eu estou falando de quem? Célula. Da célula, né? Então a
aí é um conceito que vocês têm que anotar. Por mais que você já saiba. Né? Caiu na prova de biologia, unidade funcional é todo ser vivo. E essa célula aqui, ela apresenta umas características específicas. Toda célula, ela é criada para cumprir um papel funcional específico. Por exemplo, o cardiomiocito, ele tem a função de contração do músculo cardíaco, né? O hepatocito, ele tem a função, por exemplo, de reabsorver nutrientes, excretar substâncias que não são boas para o organismo. O epitélio do tubo digestivo, ele tem aquelas células, né, cilíndricas, elas têm uma função de reabsorver o nutriente, ela tem velhosidades justamente para dar mobilidade ao conteúdo alimentário, né, alimentício. Tá? Então, toda célula ela é desenhada ou ela existe para cumprir um papel funcional específico. Tá? E existem mais ou menos 100 bilhões, tá? 100 bilhões de células. Tá? 100 bilhões de células, dos quais sempre se pergunta qual é o tipo celular mais abundante. O tipo celular mais abundante, que corresponde a 1/4 desses 100 bilhões, ou seja, seria 25 bilhões, é o eritrocito. Tá? O eritrocito é o tipo celular mais abundante. Tá? E a quantidade é 25 bilhões. A função do eritrocito é o transporte de oxigênio. Né? O eritrocito é uma célula, vocês lembram de histologia? É uma célula nucleada, ela é bicôncava, né? Serve para o transporte de oxigênio. Tá? Assim como as células têm características específicas, elas cumprem um papel funcional específico, as células também, elas apresentam características gerais, né? Elas apresentam características comuns. Por exemplo, qual que seria a característica comum das células? A maioria delas na maioria das células, o oxigênio, tá, reacciona com um hidrato de carbono para produzir energia. Lembra do ciclo de Krebs? Tá? Na maioria dessas células, o hidrato de carbono ele reacciona com oxigênio, né? Ele entra em contato, começa a produzir ATP. Tá? Outra coisa, característica comum ali da maioria das células, elas produzem, elas têm resíduos, né? Uma vez que ela cumpre o seu papel funcional, ela produz um resíduo, e esse resíduo, vou colocar aqui, los residuos são eliminados al líquido